Isaías, no seu capítulo de número 11. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 11. Do capítulo 11 de Isaías, nós leremos do versículo 1 ao versículo de número 10. Os irmãos acompanhem a leitura, por favor. Disse assim o profeta Isaías: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá a palha com o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Daquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, e a glória lhe será morada. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez? Ó Deus Santo e bendito, a Tua palavra, Deus, é vida e nos fala acerca do Rei da Glória. Ó Pai, que nós agora vejamos a majestade singular deste Rei eterno e que nos submetamos amavelmente ao seu reinado de graça, de harmonia e de paz. Em nome de Cristo, nós oramos com perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, o livro do profeta Isaías, ele de fato é escrito num momento tenso, de tensão política para o reino de Judá. Mas antes de nós vermos rapidamente esse contexto político e religioso de Judá, nos tempos de Isaías, é preciso passar um pouco rapidamente pela biografia do profeta. O nome Isaías significa Deus salva. Ele era filho de um homem chamado Amós, e não aquele profeta do campo, que tem um livro em seu nome. Mas este Amós, pai de Isaías, segundo a tradição judaica, provavelmente era o irmão do rei Uzias. Daí o parentesco de Isaías com o rei Uzias. Alguns teólogos entendiam que Isaías era sobrinho de Uzias, outros levantam essa hipótese ser primo, mas certamente havia um parentesco entre o profeta Isaías e o grande rei de Judá chamado Uzias. Isaías teria nascido por volta do ano de número 760 a.C. e vivido pelo menos até 681. Ele é de família nobre de Judá. Nós acabamos de relatar aqui, ele era parente do rei Uzias. Isaías, é um consenso entre os estudiosos, ele vivia entre a realeza. Isaías vivia entre a realeza. É por isso que em seu livro ele dá detalhes da política da época, porque ele vivia nos palácios de Judá.
Judá, ele era membro da realeza, da família real, o profeta. Ele tinha uma esposa e pelo menos 2 filhos, porque a Bíblia relata o nome de 2, no capítulo 7, no versículo 3, e no capítulo 8, no versículo 3. Estão pelo menos 2 filhos ali relatados do profeta Isaías. Seu chamado ao ministério ocorreu em 720. Se Isaías então nascera em 760, então 40 anos após o seu nascimento, com 40 anos Isaías foi chamado ao ministério. E ele foi chamado no ano da morte do rei Uzias, do seu parente, seu primo, ou de quem ele era sobrinho, seu tio, seu parente Uzias, o famoso rei. Ali ele foi chamado, como ele mesmo descreve em seu livro, no ano da morte do rei Uzias, viu o Senhor num alto e sublime trono. É provável, meus irmãos, que Isaías tenha passado uma parte da sua vida em Jerusalém. Ele é chamado a profetizar ao rei do sul, embora no seu livro ele fale do rei do norte, do rei de Israel, mas ele é um profeta enviado ao rei do sul, um profeta da sua própria casa. E ali em Jerusalém ele exerce sua influência por maior parte do tempo sobre o reinado de Ezequias, um grande rei também. Isaías pegou grandes 2 reis, Uzias e Ezequias. Ezequias e Uzias eram reis que, apesar de serem homens falhos como nós somos, que se consagraram a Deus, que procuraram fazer a vontade de Deus. Mas mesmo assim, como nós veremos, Judá não ia bem, mesmo com reis piedosos. Meus irmãos, a Isaías é atribuído também, ou melhor dizendo, segundo a tradição, a sua morte foi pelas mãos do rei terrível Manassés. A tradição judaica diz e relata que Isaías foi cerrado ao meio, ele foi partido ao meio, segundo a tradição judaica, pelo o terrível rei Manassés. Qual era o contexto político e religioso de Judá naqueles tempos? Os tempos do profeta Isaías. Meus irmãos, levantava-se no contexto mundial o poderoso, que viria a ser o poderoso reino da Assíria, sob a égide de Tiglat-Pileser III. Tiglat-Pileser III era o rei da Assíria, e ele investiria contra os povos de Canaã, contra os povos ali da Palestina, e ele derrubaria o reino do norte. Lembram-se que o reino do norte cai em 722 pela mão da Síria, lembram-se? Sob o domínio deste rei, Tiglat-Pileser III. Mas esse rei da Síria, ele não se contenta com a queda e a tomada do reino do norte, com capital em Samaria, mas ele começa a colocar os olhos em Judá. O reino da Síria tenta conquistar Judá, aí já sobre a égide, sobre o controle de Senaqueribe, outro rei que veio posteriormente a Tiglat-Pileser. E Senaqueribe tenta tomar Judá, faz um cerco em Judá, mas o rei Ezequias confia em Deus e ora a Deus, e Deus livra poderosamente Judá, Jerusalém, das mãos da Síria. Jerusalém só iria cair de fato posteriormente, em 598, pelas mãos da Babilônia. Então Isaías viu a queda do reino do norte. E ele temia pela queda de Judá também, porque a Síria era um poderoso reino. E aquilo que fizera com que o reino do norte caísse, que eram os pecados do reino do norte, os pecados de Israel, também era visto em Judá. Apesar de reis piedosos, como falamos anteriormente, Ezequias, Uzias, o reino do sul, o reino de Judá, começava a demonstrar injustiças dentro dele. E Isaías viu essas coisas. Lembra-se que ele andava pelos palácios. E agora nós podemos até tirar fazer uma associação com os nossos tempos. Se você anda no meio dos políticos, você vê infelizmente quanta sujeira tem sido descoberta quando se entra nesse meio.
Isaías estava nesse meio, ele começou a ver que Judá corria grande risco de ser condenada por Deus, à semelhança do reino do norte. E é por isso que Deus levanta a sua voz profética. É nesse contexto de temor de Judá, Isaías chega ao ponto de dizer em seu livro que o palácio de Judá está vazio. Ou seja, não há ninguém competente espiritualmente para reger Judá. Tal é a corrupção dos homens de Judá, dos reis de Judá posteriores. E portanto, Isaías tem a queda de Judá, mas ao mesmo tempo o seu livro traz uma esperança. E aqui entra o nosso texto. O reino do norte caiu. Isaías já prevê no seu livro a queda de Judá também, pelas mãos da Babilônia. Só que ele diz que um rebento nascerá da família de Jessé, da família de Davi, e este rei governará eternamente. Então entenda o contexto. O reino de Davi, ele está perigo, e ele vai cair. Só que Isaías diz, durante o seu ministério, que Deus trará um rebento novo das cinzas. Deus levantará um tição, e ele será o rei eterno sobre o trono de Davi. É disso que está falando o texto, do nascimento do rei eterno. E é, meus irmãos, do que o Natal fala. Sabe o que é o Natal? É a inauguração do reino eterno de Jesus Cristo. Vamos ver isso no texto. Veja comigo, versículo de número 1. O reinado do rebento de Jessé. Vamos ler juntos? Versículo 1. Leiamos bem forte, irmãos. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Do tronco de Jessé sairá um rebento, ou um broto, e das suas raízes um renovo. Meus irmãos, a semelhança da Síria, que seria destruído, e o contexto anterior, no capítulo de número 10 de Isaías, fala sobre a profecia contra a Síria, ou seja, Deus havia levantado a Síria para julgar a seu povo, o reino do norte, mas Deus também julgaria a Síria pelos seus pecados. É interessante que Deus não faz acepção de pessoas, Deus julga os de dentro da igreja e os de fora. Deus julgou o seu povo por meio de ímpios, e julgou os ímpios que julgaram o seu povo. Porque todo pecado será julgado, dentro do povo de Deus e fora dele. Então Deus julgou o reino do norte e depois julgou a Síria. Mas da Síria não sobrou nada. Em 602 a.C., a Babilônia, junto com outras nações, atacam a Síria e ela passa a deixar de existir. Nunca mais a Síria se levantaria. Judá também seria oprimida, ela quase seria destruída, a nação de Judá, mas Deus diz que diferentemente da Síria, que foi exterminada para sempre, de Judá nascerá um broto, do tronco de Judá, que corta a árvore, que deixa ela quase sem vida, nascerá um broto, um rebento em Judá. A esperança para Judá, diz Isaías, e essa esperança vem da casa, ou segundo o texto, do tronco de Jessé. É interessante aqui que Isaías não diz assim, do tronco de Davi, da família real, não diz, mas ele diz do tronco de Jessé. E a pergunta é, por que de Jessé e não de Davi? Porque quando o profeta foi enviado à casa de Jessé, quem era Jessé? Que importância ele tinha? Se falasse assim, se o profeta dissesse da casa real davídica, aí a casa real davídica tem poder, a casa real de Davi vai prevalecer, mas o texto diz do tronco de Jessé, de uma família de camponeses, de uma família que ninguém se importava com ela, que mal sabiam que existia, para mostrar que é Deus que suscita o seu reino. Não é a força de um império, mas Deus que traz o seu rei ao trono e o mantém lá.
Por isso então, da casa de Jessé, de uma família de camponeses, de uma família humilde, virá um rebento. A esperança de Judá repousa no tronco de Jessé. Veja mais, meus irmãos, o livramento não virá meramente do tronco de Jessé, como diz aí, versículo 1, do tronco de Jessé, mas especificamente de um descendente de Davi. É interessante, porque Jessé tinha mais filhos, lembra-se? Quando o profeta vai à casa de Jessé, ele diz assim: Deus escolheu um dos seus filhos para ser o rei de Israel. E aí Jessé começa a trazer todos os filhos, lembra-se? Só que nenhum deles é o rei, até que então Davi, o pastor, se apresenta. E aí, então o profeta unge Davi. Não é do tronco de Jessé qualquer filho que virá o rebento, mas sim um descendente de Davi. E a Bíblia fala isso de maneira clara. Olha o que diz Isaías ainda no capítulo 9 que nós vemos aqui hoje: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi. Em Isaías 16:5 nós vemos: então um trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará com fidelidade o que julgue. Está vendo que a promessa é do tronco de Jessé, mas especificamente da raiz de Davi, não de outros filhos de Jessé, mas de Davi. Jeremias 23:5, que é aqui um dos textos mais poderosos para fazer essa ligação do rebento, desse renovo que aparecerá com a família de Davi. Lá em Jeremias o profeta diz: eis que vem dias do Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Então veja, de um povo que foi desolado pelo cativeiro, Deus fará nascer um broto de cinzas de morte. Deus fará nascer um broto, um renovo, e este renovo é da raiz de Davi, e ele é o rei. Jesus Cristo, meus irmãos, é o Filho de Deus que vem da raiz de Davi. Ele cumpre a profecia de Isaías. Veja o que diz a genealogia de Cristo em Mateus, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Os anjos, no seu nascimento, no nascimento do Senhor Jesus, disseram: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Em Mateus 9:27, os homens gritaram, pedindo socorro a Jesus Cristo, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E por fim, o próprio Senhor Jesus Cristo reconheceu ser ele de fato quem é: o Rei dos Reis. Em João, no capítulo 18, nós lemos a poderosa conversa de Cristo com Pilatos. Olha só, eu leio para vocês. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? És tu o rebento, o renovo do tronco de Jessé? És tu o filho de Davi que é de reinar? Porque para os judeus o rei é de Davi, é do tronco de Jessé. Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? E é interessante, essa pergunta que Jesus faz, a pergunta de Pilatos. A ideia é: você quer saber verdadeiramente quem eu sou, ou você pergunta por curiosidade? Isso faz toda a diferença. Você vem à igreja ouvir acerca de Cristo por curiosidade, ou porque você está verdadeiramente interessado em Cristo Jesus? Vem de ti mesmo essa pergunta, ou outros te disseram acerca de mim? Aí veja Pilatos. Pilatos então replicou: porventura sou judeu? Eu tenho alguma coisa a ver com essa gente? A tua própria gente, os principais sacerdotes do teu povo é que te entregaram a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino, logo ele é rei. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os seus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui.
Então lhe perguntou Pilatos: então logo tu és rei? E Jesus respondeu: tu disseste, para isso eu nasci. Isaías: um rebento brotará, para isso eu nasci, diz Jesus, para vir ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus é rei, para isso ele nasceu. Ele é o tronco de Jessé, a raiz de Davi que brotou. Vamos mais. Esse Messias que nasce da raiz de Jessé, da linhagem de Jessé, da descendência de Davi, é o Messias capacitado. Ele não é um qualquer. Ele não é um rei como os demais de Judá, que mentiam, que eram corrompidos. Ele é capacitado para reinar. Ele é capacitado pelo Espírito Santo, como nenhum outro foi. E é disso que diz Isaías. Olha o que Isaías está dizendo, irmãos. O rei nascerá, e ele é capacitado para reinar como nenhum outro. Como nenhum outro magistrado da terra o foi. Ele tem todo o poder para reinar, porque sobre ele está plenamente o Espírito de Deus. Veja aí o versículo agora, capítulo 11 de Isaías, versículo de número 2. Vamos ler juntos? Bem forte, me ajudem aí, irmãos. Leiamos. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O Espírito do Senhor, irmãos, já nos escritos mosaicos do Antigo Testamento e nos livros históricos, como por exemplo os Juízes, que nós estamos vendo aqui durante os domingos à noite, o Espírito Santo nesses livros do Antigo Testamento é visto como um capacitador dos homens. Vocês se lembram que os homens do Antigo Testamento, para cumprir com uma ordem divina, eram capacitados porque viam sobre eles o Espírito Santo. Por exemplo, em Êxodo 33, um dos homens que ficou designado para o levantar do tabernáculo, de nome, esse homem chamava-se Bezalel. Ele era hábil manualmente, ele era hábil com as mãos para desenhar todo o projeto do tabernáculo que Deus havia dado a Moisés. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus estava sobre ele para que assim ele fizesse. Ou seja, o Espírito de Deus deu habilidade para Bezalel. Sansão, lembram-se de Sansão? Para cumprir com a ordem de acabar com os filisteus, vencer os filisteus, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Então o Antigo Testamento diz que os homens eram capacitados a realizar as obras a que Deus os enviara por meio do Espírito. Posteriormente, a unção do Espírito passou a designar, mais do que habilidade manual ou força, comportamento ético, supremamente um comportamento ético. Acima de força de Sansão, o Espírito de Deus começou a mudar o coração dos homens para que eles obedecessem à verdade, para que o comportamento deles mudasse. E essa é a ênfase velha testamentária do Espírito Santo, e será assim também no Novo, que o Espírito Santo dá ao homem caráter justo. Isso é tão verdade, meus irmãos, que em Ezequiel 36 nós lemos o seguinte: então, diz Deus, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito. E agora veja: porei dentre vós o meu espírito, a unção do Espírito, e farei que andeis entre os meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Veja que a questão aqui é ética. O Espírito vem para corrigir a vida, para endireitar a vida do homem, para tornar ele hábil para toda boa obra. Não obstante esta dádiva de Deus, os reis davídicos chegaram a manifestar um espírito que tinha muito pouco de Deus neles. Eram covardes, os reis, cínicos, pomposos, pareciam espiritualmente falidos.
trono de Judá está vazio, moralmente está vazio. Mas nós temos um prefeito aqui na cidade que foi preso. Dá para entender? O trono está vazio. Não tem moral para reinar. Até os mais santos entre os reis, como Davi, foi um homem pecador. Portanto, esse versículo sobre o rebento, versículo 2, ele se encaixa de maneira perfeita no quadro que está sendo pintado por Isaías. O renovo prometido de Jessé será caracterizado por ter nele o Espírito de Deus, como a nenhum outro Deus concedeu. Jesus é aquele que tem o Espírito em sua plenitude. Está vendo como Jesus é o rebento? É o renovo. O governo virá a partir do trono de Davi, da raiz de Jessé. E Jesus é filho de Davi. Mas esse Messias é capacitado pelo Espírito. E Jesus também foi. Incomparavelmente. Olha o que a Bíblia diz. Lembra de Lucas? Nós estamos vendo o Evangelho de Lucas aqui de manhã. Lembra como Lucas fala do Espírito Santo e a sua relação com Jesus Cristo? Olha só o que Lucas diz no capítulo 4. Ele diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Aí no versículo 14: então Jesus, no poder do Espírito, de novo, olha Lucas dizendo, ele é aquele que o poder do Espírito está nele, ele é revestido plenamente do Espírito. Lucas está dizendo, lembram-se do que Isaías disse, que o renovo, habitará no renovo o Espírito de Deus. E aí Lucas está dizendo, Jesus Cristo, cheio do Espírito, ele está chamando a nossa atenção para dizer, Jesus Cristo é o Messias, o Rei prometido. Ele é o rebento, é o renovo. E aí continua. E então Jesus Cristo ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Ensinava nas sinagogas e indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado e leu o profeta Isaías, no trecho em que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, Tiago. Então Jesus fechou o livro, Emily e Vanessa, e disse assim: hoje esta palavra se cumpriu. Eu sou aquele sobre quem o Espírito do Senhor está. E o Espírito do Senhor plenamente revestiu Jesus Cristo para que o seu governo fosse sábio. Olha o versículo de número 2: repousará, Isaías 11:2, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. É Jesus Cristo aqui, como nós acabamos de ver, cheio do Espírito. O Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Meus irmãos, os magistrados não têm conselhos, os magistrados só pensam em si, a maioria deles é corrupta, é má, é interesseira, não há entendimento, não há sabedoria nos reis, mas nele, por ser ungido pelo Espírito Santo, esse rebento do tronco de Jessé reinará com sabedoria. Essa é a capacitação do Messias. Ele é capacitado pelo Espírito e assim ele é cheio de entendimento. Meus irmãos, quem jamais falou como Jesus Cristo? Quais palavras repercutiram em todo o mundo, senão a de Jesus Cristo? Quem jamais possuiu seu entendimento? Eu fico maravilhado com a sabedoria de Cristo. Eu me lembro propriamente, meus irmãos, de uma narrativa do Evangelho, em que os homens, querendo testar Jesus Cristo, vão a ele e dizem assim: com que sinais, com que autoridade faz esses sinais? Com que autoridade você faz esses sinais? Disseram, perguntaram a Jesus. Aí Jesus, em sua sabedoria, diz assim: eu responderei a pergunta de vocês se vocês me responderem outra pergunta. E a minha pergunta é: com que autoridade João Batista batizava? Com a autoridade dos homens ou com a autoridade de Deus? E então os sacerdotes e escribas se reuniram entre si e começaram a debater, dizendo: se nós respondermos que João batizava segundo a autoridade dos homens,
o povo virá contra nós, porque todos criam ser João Batista um servo de Deus. Mas se nós dissermos que ele batizava na autoridade de Deus, então nós estamos confirmando o ministério desse Jesus, porque João Batista prenunciou a ele. E eles voltaram a Jesus e disseram: nós não sabemos. Aí Jesus disse: nem eu tampouco. Responda a pergunta: com que autoridade eu faço essas coisas? Quem jamais falou como ele? Quem jamais falou com ele? Porque ele é cheio do Espírito, ele é capacitado para governar. Ele tem entendimento, que aqui no grego é discernimento. Lembra que muitos textos dizem assim: então Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, então Jesus, entendendo o Espírito pelo qual eles falavam, Jesus tem todo o discernimento como rei, toda a sabedoria, todo o conhecimento. Por quê, irmãos? Porque sobre ele habita a plenitude do Espírito. Ele é um rei capacitado para governar como nenhum outro. Mas vamos mais. Versículo de número 3. Veja aí. Agora, veja como será o seu governo. Nós vimos que virá um governo. Do tronco de Jessé, da raiz de Davi nascerá um renovo. Este governo que virá é o governo que é capacitado, porque o Messias tem sobre ele o Espírito do Senhor. Ele é capacitado para governar como nenhum outro. E por isso, o seu governo será perfeito. Alguém capacitado para governar faz um bom governo, não faz? Cristo, o governo dele é perfeito. Olha só o governo dele. Versículo 3. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Agora veja o governo, ele exercendo o governo, esse Messias. Vamos ler juntos? O versículo 3, 4 e 5. Leiamos. Deleitar-se-á poderoso, rei capacitado plenamente pelo Espírito de Deus, que é Cristo, esse rei Cristo, Jesus, ele terá um governo, no seu governo, ele jamais julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Sabe por quê, meus irmãos? Nós podemos ver errado. Nós geralmente queremos ver o que queremos ver, nós vemos o que queremos e ouvimos de maneira seletiva. Se há uma causa, uma demanda entre nós vamos ouvir a parte que nos dá razão. Não é assim, irmãos? Quando nós estamos procurando justificar os nossos erros, nós vamos procurar aquela pessoa que nós sabemos que vai nos ajudar a entender de maneira errada que não foi erro não, que nós estávamos certos. Nós sabemos até quem procurar, e nós também sabemos quem não procurar, quem nos falará a verdade. Então veja, irmãos, nós julgamos pelo que vemos e pelo que ouvimos. Um teólogo chamado Jung escreveu certa feita, que para fazer o juízo absoluto é preciso ter conhecimento absoluto. Para você julgar corretamente, você tem que conhecer perfeitamente. E isso, irmãos, só Cristo pode fazer. Quem é que pode conhecer o coração humano? Meus irmãos, nós temos nossas demandas, nós temos os juízes que nos julgam, e certamente pode haver entre eles pessoas de boa fé, mas mesmo assim o juízo deles pode ficar aquém do desejado. Não é verdade, irmãos, que nós passamos por isso? Quando alguém nos julga, às vezes é difícil nos julgar de maneira reta, porque ele não conhece tudo. Tem vezes que nós somos mais culpados do que as pessoas nos julgam. Elas não pesam a mão sobre nós, embora nós saibamos que merecíamos ter a mão pesada sobre nós, mas porque eles não conhecem tudo, eles não têm capacidade de julgar. Ao mesmo tempo, às vezes a honra que nós merecemos não nos é dada, porque as pessoas não conhecem tudo.
Mas este renovo de Davi, Roberto, ele julgará com equidade, porque ele conhece o coração. Ele conhece profundamente, ele pode julgar, porque ele conhece sono do coração. O Antigo Testamento diz assim: quem é que pode conhecer o coração humano? Eu, o Eterno, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Jesus Cristo é este Rei que julga com equidade, que segundo Isaías julga não segundo a vista, não segundo o que ouve, não segundo interesses políticos. Como é que julgam os nossos políticos, irmãos? Com interesses próprios. Eles julgam segundo o que lhes for benéfico. Eles não pensam na sociedade, eles pensam em si mesmos. Aquilo que eles podem tirar vantagem, eles de fato concedem. Mas esse juiz não julgará assim. Ele julgará perfeitamente, porque ele conhece perfeitamente o coração. Jesus Cristo no Novo Testamento aparece diversas vezes dizendo: por que arrazoais no vosso coração? Por que murmurais no vosso coração? Posteriormente o apóstolo João dirá assim: pois ele, Jesus, não precisava que ninguém lhe desse testemunho sobre o homem, porque ele conhece a natureza humana como nenhum outro. Jesus, ele julga com equidade, ele faz justiça plena. Sabe por quê, irmãos? Porque ele conhece todas as coisas. É por isso que aqueles que têm fome e sede de justiça serão em Cristo fartos, ainda que não se faça justiça a eles aqui. Cristo fará justiça a eles, porque Jesus conhece todo o coração, ele conhece todas as coisas, ele é apto para julgar e o fará. Mas veja mais, versículo 4: ele julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Na época do profeta Isaías, meus irmãos, os reis oprimiam os pobres, os reis massacravam os necessitados. Se você ler os primeiros capítulos de Isaías, você verá como estava na época agindo os magistrados do povo. Olha o que Isaías diz, eu separei um trecho: os teus príncipes, Judá, seus rebeldes e companheiros de ladrões. Alguma semelhança com hoje? Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás da recompensa. Não defendem o direito do órfão, nem se achegam para a causa das viúvas. Que órfão e viúvas eram aqueles que resumiam o grupo dos necessitados, que representavam os oprimidos. O órfão é a viúva, ou seja, aqueles que não têm ninguém por eles. Os príncipes de Judá abandonaram o pobre, abandonaram o necessitado e os oprimiam. Mas nascerá o rebelde, e o rebelde fará justiça ao pobre. E aqui pobre não está falando financeiramente apenas, mais do que isso, está falando do humilde, daquela pessoa que não tem força no mundo e por isso é oprimida pelos que têm. Ele decidirá a favor dos humildes, dos pobres, dos indefesos, dos fracos. Ele decidirá a favor dos mansos da terra. E essa é a palavra que eu acho maravilhosa. A palavra manso, ela significa alguém que se submete facilmente a uma autoridade. Então veja, os reis da terra impõem opressão aos mansos. Só que esses mansos, pela natureza deles, eles não se levantam contra a autoridade. Jesus Cristo vai destruir aqueles que o oprimem. Jesus Cristo destruirá e decidirá a favor dos mansos da terra. É por isso que a Bíblia diz que o crente não precisa ficar reivindicando direitos, porque Jesus Cristo fará justiça ao seu povo. Quando alguém entra na demanda comigo e alguém está brigando para ganhar aquilo que eu tenho de maneira injusta, eu posso abrir mão, porque Jesus Cristo disse que Ele virá e decidirá a favor dos mansos da terra. Ele defenderá o seu povo, Ele fará justiça aos oprimidos. Esse é o reino, o seu governo é justo, a favor dos que são justos, daqueles que são injustamente oprimidos, daqueles que se submetem à autoridade, mesmo a autoridade que lhes faz mal. Jesus Cristo decidirá a favor desses. Veja mais, o seu governo continua no versículo 4: ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A ideia de que a vara da boca de Cristo é a sua palavra.
com a qual ele fere a terra, mas quem deve temer é o perverso. Meus irmãos, a palavra de Deus fere para curar. Se você é um crente eleito, a palavra de Deus vai te ferir, mas ao mesmo tempo a ferida trará cura a você. Mas o perverso será destruído pela vara da boca de Cristo. A ideia de juízo de Deus é a palavra dura que ele traz ao mundo, para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É com esta vara que ele fere a terra. Esta é a ideia. Lembra como Jesus falava com seus inimigos? Necios, tolos, filhos do diabo. Ele está ferindo a terra com a sua vara. Mas ao mesmo tempo, aos seus, ele está salvando através da advertência. Quando ele diz que nós somos pecadores e nós cremos nele, nós aceitamos a verdade de que somos e não recorremos então pelo meio da fé àquele que não é, e somos salvos por ele. Então a ferida nos salvou, mas o perverso será morto. É o perverso que tem que temer a palavra de Deus, não o crente. Às vezes você vai à igreja e você ouve um sermão duro sobre a ira de Deus, que a Bíblia fala da ira de Deus, sobre o juízo final, e você sai às vezes preocupado da igreja. Você não deve se preocupar se você é um crente, porque Cristo há de te perdoar se você confessar o seu pecado, Ele há de restaurá-lo e há de levar a salvo para o seu reino. Quem deve temer é o perverso. O perverso, com razão, deve temer, porque a ira de Deus, se ele não se arrepender, certamente virá sobre ele. Por isso, ferirá a terra com a palavra da sua boca e matará, não o justo, mas o perverso. Está vendo o rei executando o seu governo? Diferente dos reis de Judá, que poupavam o perverso e puniam o justo. Como é que é hoje o governo? Hoje o governo apoia os bandidos. As leis são construídas para beneficiar os que quebram a mesma lei. E o justo é colocado sobre ele cargas e cargas. Mas a Bíblia diz que no governo de Cristo isso será invertido. A justiça será feita. O justo se alegrará e o perverso será morto. Porque para que a justiça seja feita, o perverso tem que ser eliminado. Veja mais, versículo 5: a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Aqui a ideia de cinto, meus irmãos, é cinturão. Então a ideia de que na época de Isaías, na época do próprio Cristo, as vestes dos homens eram largas, era um manto. E para que eles pudessem se mover e praticar suas atividades com agilidade, um cinto era amarrado, para dar mais mobilidade aos homens. A ideia é que a justiça e a retidão de Cristo é que torna possível ele executar o seu governo. O seu governo é aquele governo que fará justiça, não julgará pelo que ele vê e nem pelo que ouve, mas julgará porque conhece o coração. Ele conhece o coração. Ele julgará a favor dos mansos da terra. Ele ferirá a terra com a palavra da sua boca, o seu juízo, e matará o perverso. E tudo isso ele faz porque é justo e reto. Ser justo e reto o capacita a executar o seu governo perfeitamente. Se você coloca um magistrado no palácio, no governo, e pede a ele para executar o juízo, mas ele não é justo nem reto, você acha que isso vai acontecer? É preciso cingir-se de retidão e justiça, ser reto e justo, para que o que você faz seja bem sucedido. E é isso que Cristo é. Nele está a retidão personificada, e Ele é a justiça. Por isso o seu governo é eficaz e perfeito. É interessante que os homens procuram domínio. Os homens procuram domínio. Eles procuram reinar. Só que eles estão preocupados pouco se eles têm condições ou não. Você percebeu isso? Todo mundo quer ser importante, mas ninguém está preocupado se está preparado para ser. Todo mundo quer exercer um cargo, mas todos estão despreocupados com a moral que o cargo exige. A ideia aqui é que Cristo tem toda a justiça e retidão. É por isso que o seu governo
será executado perfeitamente, como de fato é, já hoje. Veremos posteriormente isso. Terminando, veja só, o reino do filho de Davi, do tronco de Jessé. Esse reinado, ele é capacitado pelo Espírito, porque o rei é cheio do Espírito Santo, e por isso o seu governo é justo. E agora, por fim, o resultado do governo é paz na terra. Deu a perceber a ideia de Isaías? Olha, Judá, imagina aí, Isaías falando para Judá: Judá, vocês estão praticamente destruídos, mas do tronco de Jessé nascerá um rebento, um rei humilde, nascerá numa manjedoura, sem nada, onde você não espera ver nenhuma pompa do reino, nascerá um rei. Esse rei será cheio do Espírito Santo, ele executará o juízo plenamente, e por implicação, o resultado do seu governo será paz sobre Israel. É por isso que vai falar que o lobo andará junto com o cordeiro, e a criança colocará a mão na toca da serpente. Mas por causa do governo do Messias, nenhum mal acontecerá em toda a face da terra. Veja aí, o versículo de número 6 a 9, terminando, de 6 a 9, irmãos. Nós vamos apenas de 6 a 9. Vejamos. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e o pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e já desmamado meterá a mão na corda do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Meus irmãos, o resultado do governo do Messias, o Messias cheio do Espírito, e o Messias que executa o governo de maneira justa, o resultado é a harmonia, é o shalom de Deus, é a paz. E aqui, meus irmãos, há várias linhas de interpretação para esse trecho final do capítulo 11 de Isaías, versículo de 6 a 9. Alguns acham que isso aqui, alguns teólogos creem que isso aqui é literal, que no novo céu e nova terra, sob o reinado de Cristo eterno, o lobo andará junto com o cordeiro, e a criança brincará com a serpente. Alguns teólogos acham que isso é literal, que você verá isso. O leão novo andando junto com a criança conduzindo o leão. Outros teólogos acham que isto é espiritual. Alguns reformadores entendiam que os homens compartilham figuradamente de algumas características desses animais. Uns são pacíficos, outros são selvagens, mas Cristo fará com que todos eles transformados habitem em harmonia. Então alguns espiritualizam o texto. Mas nós vamos à interpretação melhor deste texto, irmãos, é a interpretação figurada. Ou seja, o que nos traz a ideia quando nós lemos o texto que o lobo andará, diz o texto, junto com o cordeiro, habitará na mesma casa do cordeiro, e o leopardo se deitará junto a cabrito. Ou seja, animais selvagens que deveriam devorar essas presas habitarão no mesmo lugar. A ideia aqui, meus irmãos, de todo esse quadro, essa passagem pintada com esses exemplos, a ideia aqui, Leandro, é de harmonia, de interdependência. Nenhum fará mal ao outro. Eles habitarão no mesmo lugar e serão interdependentes. Veja como Cristo está fazendo isso com a igreja. Nós somos membros uns dos outros. Nós somos interdependentes. Nenhum de nós é maior do que o outro. A ideia do reino do Messias é que a harmonia na terra, ninguém fará mal ao outro, nem mesmo entre a criação. Então a passagem deve ser entendida de maneira figurada. Não que você verá uma criança conduzindo o leão, nem brincando na toca da serpente, mas que haverá harmonia na terra, não haverá perigo nem dano nela. É interessante que a linguagem da criança, né? A gente até pensa na imagem, a criança metendo a mão na toca da serpente, isso dá até medo de ver uma cena dessa,
mas a ideia de que não haverá morte no reino do Messias. É por isso que Paulo vai dizer assim: ó morte, onde está o teu aguilhão? Na linguagem de Isaías, a criança brinca com a serpente, mas ela não é ferida, porque no reino de Deus a morte já passou. Não há morte. É o resultado do governo do Messias, o resultado poderoso de paz e harmonia na terra. Tudo isso por quê, irmãos? Tudo isso por quê? Por que haverá paz? Porque o Messias ensinará os homens a conhecerem a Deus. E quando os homens conhecem ao seu Criador e rendem a Ele louvor, então a paz é estabelecida para todo sempre. É por isso que Isaías vai terminar dizendo no versículo de número 9. Olha aí, vamos ser juntos terminando? Veja aí. Leiamos, todos juntos, está terminado. Não se fará em todo o teu santo monte, porque a terra se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Somente, irmãos, o comprometimento com o santo, que é justo e fiel, somente amar e adorar a Deus e servi-lo, pode, irmãos, produzir um ambiente onde os seres humanos entregam-se em plena confiança uns aos outros. Somente quando os homens adoram a Deus, então eles podem viver em harmonia uns com os outros, porque Deus então lhes dará do seu Espírito, nos dará de sua graça, os conduzirá em paz. Quando não há Deus, a guerra, a morte, a perversão, a traição, a dano. Mas quando se conhece a Deus, então o shalom, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a todos. Haverá harmonia, porque se conhece a Deus. O conhecimento de Deus é o fim de toda a obra de Cristo. O próprio Jesus falou isso. Olha só o que ele diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O Filho quer fazer o Pai conhecido. Está vendo o conhecimento de Deus? É o Messias que nos faz conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, nós temos paz uns com os outros. Paz com Deus e paz uns com os outros. Aí o shalom de Isaías chega. Olha o que Jesus diz mais. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho. Está próximo da morte aqui, lá no Evangelho de João, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E agora veja: e a vida eterna é esta. Qual? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Veja o resumo da vida eterna. Jesus diz: eu consumei a obra que me enviaste a fazer. Glorifica o teu Filho, para que também o Filho glorifique aquele a quem deu vida eterna. E a vida eterna que o Filho dá aos homens é esta: que os homens conheçam a ti verdadeiramente, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O Rei Jesus, o rebento de Jessé, é aquele que nos leva ao Pai, nos faz conhecer a Deus e a sua vontade, e assim Ele estabelece entre os homens paz e harmonia, porque os homens passam a se voltar para o seu Criador, e o Criador passa a abençoá-los e trazer harmonia uns aos outros. Meus irmãos, em Cristo Jesus, o shalom de Isaías, a paz de Deus, é cumprida. Nós vimos aqui então hoje à noite que o rebento de Davi, de Jessé, é o Messias capacitado para reinar, porque sobre ele está incomparavelmente derramado o Espírito. Segundo, por ele ser capacitado, o seu governo é justo, como nenhum outro. Ele decidirá a favor dos pobres e dos mansos da terra. Não julgará segundo o que vê nem o que ouve, mas julgará sobre a reta justiça, porque conhece o coração. Qual o resultado desse governo? É que há paz sobre todo o monte de Deus.
a paz entre os homens. Finalmente, quando Cristo vier estabelecer para sempre o seu reino que ele já inaugurou na sua vida. O reino já foi inaugurado quando Jesus nasceu. Será consumado quando ele voltar. E então o conhecimento do Senhor encherá toda a terra, como as águas também cobrem o mar. Natal, irmãos, é a inauguração do reino eterno de Jesus Cristo. E é isso que nós comemoramos aqui nesta noite. Natal não tem nada a ver com o espírito natalino, com você ser mais caridoso, com você ser mais amável com seus familiares. Isso, segundo a vontade de Deus, tem que ser feito sempre. Natal tem a ver primeiro com o rei que nasceu, o rei de todas as coisas. Isso é Natal. Mas isso não é lembrado porque os homens não querem que o rei domine sobre eles. Eles preferem fazer um presépiozinho, colocar um menininho lá e deixar lá. Porque é apenas um menino. O que esse menino pode fazer? Que ameaça que esse menino, de fato, traz aos ímpios? Mas o menino que nasceu em Belém não é mais um menino. É o rei entronizado. É o Messias que veio e que voltará. Que estabelecerá a justiça. Que defenderá o justo, finalmente, e matará o perverso. Jesus é o rei. E o Natal fala, acima de tudo, sobre o reinado eterno do Cristo de Deus. Isso é Natal. Um rei que deve ser adorado e obedecido. Não adianta nada, irmãos, você procurar eu também, no espírito natalino, de ser melhor, de ser mais amável, se você e eu não reconhecermos primeiramente o reinado de Cristo sobre a nossa vida. E a pergunta que eu deixo aqui, nesta noite, termino com ela, é a seguinte, concluindo. Jesus é o seu rei? Ele é o rei. Mas ele é o seu rei pessoal. Você o adora como rei. Ele vive para a sua glória. Ele é o seu rei. Este da raiz de Jessé. Este que tem o Espírito de Deus sobre ele. Este que faz justiça. E este que trará plena paz sobre a terra. É o seu rei. Ele precisa, por você, ser o seu rei. Ele precisa, para o seu bem, ele não perderá nada, mas para o seu bem, ele precisa ser o seu rei. Você precisa submeter-se a este Deus amoroso, em Cristo Jesus, que é o Rei dos Reis. Irmãos, o Natal fala sobre o reinado de Cristo, na sua e na minha vida. Que Deus abençoe os lares. Amém. A mighty fortress is our God.